Qual projeto e profissional que mais serviram como referência e inspiração ao longo da sua carreira e por quê? Eu gosto de tirar as minhas inspirações, se possível, de fora da arquitetura. A poesia, a música, as artes visuais me influenciam muito, o cinema. Então eu prefiro tirar essas emoções que levam ao projeto de um território externo à arquitetura, né? E procuro também praticar nesses territórios, né, experimentais, o que eu chamo de arquitetura expandida. É importante que o arquiteto tenha uma cultura geral, um conhecimento de outras áreas, para que ele possa transferir toda essa experiência de inovação, de criatividade que ele tem, que ele percebeu, que ele possa transferir isso para seu trabalho, né? Mas se for para citar alguns arquitetos e seus projetos, eu citaria, primeiramente, uma grande referência para mim é o Leonardo da Vinci. Ele nem é arquiteto, viveu há mais de 500 anos atrás. Ele me influencia muito e me impressiona muito por essa multiplicidade de visões que ele tem e chegou a exercer seu trabalho, né, em diversas áreas, né, da arte, da arquitetura, do urbanismo, até da medicina, né, do desenho industrial, etc. Mas se for para citar alguns arquitetos contemporâneos, né, dos internacionais, eu citaria o Renzo Piano, arquiteto italiano, o Louis Kahn, que é um arquiteto americano já falecido, né, atuou aí nos anos 50 e 60, o Aldo Rossi, um arquiteto também italiano, já falecido, e nos nacionais eu citaria o João Filgueiras Lima, o Lelé, cujo trabalho eu vejo uma relação com o trabalho do Renzo Piano, né, pela capacidade de prever a construção e de fazer da construção uma montagem, né? E também a Lina Bobardi, pela interpretação que ela fez da cultura brasileira e da materialidade que ela transfere para os projetos dela. Qual solução de projeto ou produto que mais impactou a vida de um cliente nos últimos anos? A solução recente que eu acho que mais impactou clientes foi o projeto que eu fiz lá para a Capela da Aeronáutica, que eu chamo de Capela em Lagoa Santa. O projeto que a gente fez para o campus da Aeronáutica, que é uma área grande com 22 edifícios, e essa capela é o menor projeto. A gente fez todos esses 22 edifícios do campus, mas a capela resultou um projeto muito especial. São dois fundos infinitos assim que se conectam, e um fundo infinito representa os espaços espirituais, divinos, onde está o altar, e o outro fundo infinito é onde ficam as pessoas. Então essa conexão entre o humano e o espiritual, para mim, foi muito significativa, e eu percebo que para as pessoas que usam esse espaço, isso também é importante. E essa capela tem praticamente dois materiais, que é o concreto e o vidro, né? Todo um estudo de orientações adequadas que faz que ela seja eficiente, e eu já frequentei algumas missas lá. É uma coisa assim bem emocionante. Eu acho que os clientes ficaram satisfeitos com esse projeto e com vários outros desse campus, porque a gente fez aí o plano urbanístico e também o projeto de todos os edifícios, né, os demais edifícios. Mas aí eu faço esse destaque da capela, que é o menor deles, né? Como um erro ou um aparente erro na época foi determinante para o sucesso atual do seu escritório? Você tem algum fracasso favorito? Eu acho interessantíssimo no projeto de arquitetura para uma determinada obra, a gente saber que esse projeto não vai dar conta totalmente da obra, né? Então me encanta a participação dos outros profissionais envolvidos, como que isso completa o projeto, né? Se for para existir algum erro nesse projeto, alguma deficiência, isso vai ser completada pela participação dos outros profissionais que estão presentes na construção, né? Que são os engenheiros, os mestres de obra, os pedreiros, os artesãos, os fornecedores, né? Então eu acredito que uma obra é sempre uma integração de conhecimentos, né? Muitas vezes o arquiteto leva um crédito assim, talvez até exagerado, né? Mas eu acho que o sucesso de uma obra depende de vários fatores, de vários vetores, né?
Então, para que justamente não haja esses erros, é interessante que haja a participação de vários desses profissionais que estão envolvidos, né? Se você tivesse um post no Instagram que todos os donos de escritórios de interiores do Brasil fossem ver, qual seria a mensagem e por quê? A mensagem que eu passaria para um cliente seria o seguinte: o projeto de arquitetura não tem custo, porque justamente ele gera economias. O que você investir no projeto de arquitetura, você vai recuperar mais adiante, porque essa inteligência que o projeto promove, esse raciocínio em cima de certo problema, é justamente o que vai fazer dele eficiente e que vai fazer uma obra econômica, né? A coisa eficiente, ela pode também ser econômica, pode e deve. Então eu sempre digo que o projeto se paga porque ele gera muitas economias. Qual foi um dos melhores investimentos que você já fez na sua carreira? Foram as viagens. Viagens dentro do Brasil, dentro do meu estado, fora do Brasil. Eu acho que o arquiteto precisa de viajar, ele tem que estar sempre pronto para encarar o desconhecido, conhecer pessoas novas, conhecer lugares novos, ver a mensagem de novas culturas e também encontrar novas pessoas que pensem como ele, para que possa haver o diálogo e onde cada um cresce com o outro. E também é importante conversar com pessoas que não pensam como você, para que isso reforce também os seus argumentos, né? Acho que o debate com a pessoa que está de um lado oposto pode ser muito significativo, porque isso vai reforçar as suas ideias, vai fazer que você tenha mais espírito de diálogo e mais argumentação para poder colocar com propriedade as suas próprias ideias. Você tem algum hábito muito particular na hora de desenvolver seu trabalho ou algum produto absurdo que só você gosta de colocar em projetos? Eu gosto de tomar pé do problema que está para ser resolvido, né? No caso de um projeto, conhecer o lugar, conhecer a demanda, entender bem a pergunta que está sendo feita, porque a demanda de um cliente é, na verdade, uma pergunta que ele te faz, né? E eu tenho o hábito de, logo depois que eu tenho todas essas questões em mãos, fazer uma espécie de silêncio, entrar quase que num vácuo e deixar que as respostas cheguem por si só. Claro que isso é baseado na experiência que a gente já teve, mas muitas vezes essas perguntas nos atormentam e o que a gente deve fazer é não ficar demasiadamente preocupado com elas, mas colocar como se fosse uma antena, se colocar numa situação assim que você vai deixar essa resposta chegar e com a chegada dessa resposta, logicamente, você vai trabalhá-la, você vai progredi-la, vai processá-la, mas eu acho que a primeira luz, ela chega de uma maneira muito delicada e muito, às vezes, até inesperada. Eu acho muito diferente de inspiração, não é bem a questão da inspiração, é a questão da vontade de fazer e esperar o momento certo para aquilo começar. É claro que os cronogramas muitas vezes nos obrigam a cumpri-los, né, sermos ágeis, mas isso, se você está com muita vontade de fazer, isso chega rápido também. Abrir a mente e o coração para que as respostas cheguem. Nos últimos 5 anos, qual novo aprendizado, comportamento ou hábito melhorou de maneira mais clara a sua vida profissional? Nos últimos 5 anos, o que mudou um pouco no processo de trabalho foi duas coisas opostas. O uso das plataformas BIM facilitam muito o processo de projeto e a geração da documentação, que são todos os desenhos necessários para as diversas etapas do trabalho. E, paralelamente e opostamente até, o uso cada vez mais intenso do desenho à mão, da maquete física feita também manualmente. Então, eu acho que a confrontação dessas duas tecnologias é muito importante. A gente não deve se prender a nenhuma delas, porque às vezes as condições também variam. Você às vezes está numa situação que você não tem acesso a determinada tecnologia e você tem que dar a resposta, né? Então eu acho que quanto mais ferramentas você puder operar, no sentido de projeto, melhor. E a ferramenta principal é o cérebro, né? O cérebro e as mãos, né? Que elas estão diretamente ligadas a essa questão da vontade de fazer, né? Eu acho que você operando essas duas ferramentas principais que estão em você mesmo, você pode ter um diálogo bom com todas as outras ferramentas.
Qual conselho você daria para um jovem profissional de interiores que está prestes a abrir o próprio escritório? O arquiteto é sempre um jovem profissional, porque ele está sempre aprendendo, né? É uma profissão de amadurecimento tardio. O arquiteto ele fica bom mesmo depois dos 70 anos, eu acho. Então é uma profissão que requer muita humildade, muito sentido assim, de aprendizado, né? O conselho que eu daria para um jovem profissional é: seja você mesmo. Procure muito mais dentro de você as respostas, como que você pode entender a sua maneira de fazer as coisas. Essas respostas estão muito mais dentro de você mesmo. Um diálogo com si mesmo pode ser muito importante, né? E algo que eu diria para ele ignorar seria ele não ficar muito preso à questão dos modismos, das questões de época, do que está todo mundo fazendo. Eu acho que a personalidade e a originalidade é importante, né? Você afirmar o que você acha daquilo, né? A sua opinião própria, a sua opinião crítica, né? Não receber assim as tendências como uma verdade absoluta, né? Porque qualquer pessoa pode ser geradora de uma tendência, né? Ela pode inventar a sua própria maneira de fazer e com aquilo criar o seu modo de operar e como que aquilo pode ajudar as outras pessoas, né? Quais são as principais desvalorizações que você recebe na sua profissão? A profissão de arquitetura nem sempre é muito valorizada porque as pessoas não sabem o que é arquitetura, né? O cliente muitas vezes não sabe o alcance que essa profissão tem. Então eu acho que antes de explicar um projeto, a gente tem que explicar o que é esta profissão, o que esse projeto pode trazer para a pessoa, quais os benefícios, como que ele pode modificar a vida das pessoas, né, dos clientes e dos demais. Então eu acho que a mensagem primeira é essa, o que é arquitetura, né? Antes de explicar o que é o seu projeto, você explica o que é a sua profissão e como que ela pode melhorar a vida do outro. Quando você se sente sobrecarregado ou desfocado, ou sente que está procrastinando, o que faz? Eu procuro não pensar no que está me sobrecarregando. Então, uma prática de meditação, de trabalhar com outras atividades, esquecer um pouco a questão do projeto, pode ser muito proveitosa para o projeto. Eu lembro de uma frase que o Einstein diz, que é: penso 99 vezes em um problema e não encontro a resposta. Deixo de pensar uma vez e a resposta chega. Então eu acho que a gente tem que, às vezes, sair do problema para que a resposta venha. Então eu acho que a meditação, a busca da calma, do vácuo, do silêncio, da paz interior, é muito boa para que a gente dê conta desse tempo que é necessário para que os trabalhos aconteçam. Na sua jornada profissional, você melhorou a sua capacidade de dizer não? À medida que você vai trabalhando, você vai ficando mais capaz de dizer não. Mas eu acho mais importante do que dizer não é ouvir as pessoas. Já disseram que o principal parte do corpo de um arquiteto é o ouvido, que é uma profissão que você tem que dialogar muito, você tem que ouvir muito, você tem que entender o problema, você tem que entender qual é a pergunta que está sendo feita a você e você tem que saber que tipo de linguagem, que tipo de diálogo você vai propor para a pessoa que está te fazendo essa pergunta, ou seja, o seu cliente. Então, mais do que dizer não, você tem que entender como que você está entendendo essa pergunta e como que você vai convencer a outra pessoa, vai dialogar com a outra pessoa de uma forma que ela entenda o seu argumento e que você entenda o argumento dele. Então, eu acho que uma palavra muito importante em arquitetura é interatividade, diálogo, que vai levar a uma outra palavra muito importante que é adequação. A adequação, às vezes, faz que respostas diferentes possam ser certas para perguntas diferentes. É um pouco uma negação dos estilos. Eu acho que estilo é um pouco uma desculpa para você se repetir.
O estilo de uma pessoa, de um artista, de um arquiteto, tem muito mais a ver com a capacidade dele pensar, a filosofia que ele tem perante a vida, perante os espaços, perante as pessoas com que ele lida, com que ele dialoga. Isso é o estilo da pessoa, a maneira que ela pensa, e não a repetição das formas que ela já fez. É interessante quando você mostra para as pessoas que elas podem pensar de uma outra maneira, né? Muitas vezes as pessoas chegam para você com um pensamento estereotipado, que muitas vezes até não combina com a maneira que ela é, né? Ela recebeu esse pensamento de uma outra informação, de uma outra influência, e ela acha que é certo, e aquilo não parece com ela. Como o arquiteto tem que saber quem ele é, às vezes você pode tentar mostrar para a pessoa quem ela é, no sentido dela ter um espírito crítico em relação ao espaço que ela vai ocupar. E isso vai tirar da cabeça dela os modismos, as tendências que muitas vezes são globalizantes, são muito assim mecânicas e automáticas, e vai fazer a pessoa pensar de maneira própria sobre o espaço que ela precisa. Durante a graduação, qual trabalho você mais gostou de fazer? Se você pudesse fazer o seu projeto final do curso amanhã, você mudaria alguma coisa? Desde os tempos de escola, me encantou muito o trabalho das habitações, os projetos com as habitações. O meu trabalho de TC, meu trabalho de fim de curso, foi uma habitação coletiva, tipo um conjunto habitacional, né? Mas onde as próprias pessoas construíam a sua própria casa. Era uma estrutura muito primária que era fechada pelas pessoas, as pessoas terminavam a própria obra. E é interessante notar que esse tipo de projeto, essa tendência do projeto participativo, depois foi muito bem-vindo, né, na obra de vários arquitetos aí. Eu acho que se eu tivesse que fazer de novo um TCC, eu faria com esse mesmo tema. Inclusive, como professor, que eu também sou, né, eu sou muito interessado por esses projetos das habitações, né, principalmente a habitação coletiva, né, que é o tema mais necessário para a nossa sociedade, né, habitação coletiva e econômica, né? Que é o que pode influenciar muito a nossa sociedade, né?